Antes de começar, estou tentando localizar aqui o pastor Rogério e estão aqui? Lá atrás. Vem aqui, por favor, antes de entrarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria que ele viesse aqui, cumprimentasse, saudasse a igreja, com a turma toda, apresentar. Pode baixar um pouquinho só meu microfone aqui nos retornos, obrigado. Aqui estão nossos irmãos em Cristo, da Igreja Batista Missionária lá de Milão. E já estive com eles 3 vezes, fazendo visitas aí. E hoje eles estão aqui conosco. Vão passar aí um mês. Os irmãos podem chamá-los para fazer vigília, jejum de 40 dias. Tá? É brincadeira, viu? Não? Eles vieram eles dão um duro. Além do trabalho lá, eles têm o trabalho do Senhor. Além do trabalho secular, ainda tem a obra do Senhor, que realmente pesa sobre os ombros deles, não é? E eles têm trabalhado, poderia estar vivendo, usufruindo suas vidas lá, do jeito que é tão apertado a vida lá no primeiro mundo, não é fácil, mas mesmo assim eles separaram um tempo para fazer a obra do Senhor. Eles estão lá quanto tempo já? 20 anos. Olha. Saúde a amada Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém? Voltar aqui é recarregar as baterias, alegrar o nosso coração, recordar os momentos, né, da galeria, fora, os corredores aqui, é maravilhoso. Não tenho palavras para expressar a alegria, né, de tornar a casa. E todas as vezes que tem o culto, temos a oportunidade de vir ao Brasil, é impossível não vir aqui, né, na igreja. Falei agora com o pastor João, o que é que acontece? Que a gente está no frio e é ele que não muda nada. Novinho. É verdade ou não? Eu falei para ele, pastor, eu quero beber dessa água que o senhor está bebendo. É a gente que está no frio. E eu já deixo para a igreja, né, a saudação dos membros da Igreja Batista. Estamos sempre orando, intercedendo por cada um de vocês, né, pelo pastor, pelos diáconos, pela liderança, por todos os ministérios. A missionária Antônia, a minha mãe, está ali toda terça-feira orando, a líder da intercessão, está ali marchando, pagando um preço, né? E isso é o que nos deixa em pé. Agora que passou a oportunidade ao meu marido, que fala muito mais do que eu. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus amados. Comentei com a pastora Léa que quando eu entrei, meu coração encheu de alegria, porque verdadeiramente estar aqui com vocês é recarregar a bateria e voltar para a Itália com o coração cheio de vontade de fazer a obra. É uma coisa impressionante todas as vezes que nós vemos, entramos nesse templo e começamos a recordar momentos, tá? Maravilhosos na presença de Deus, e isso é o que nos faz caminhar a cada dia para frente. A obra lá tem crescido. Esse ano nós batizamos 4 jovens, e das 4 jovens, a coisa interessante, eu estava falando com a pastora, é que 3 têm entre 15 a 19 anos. Então, na Europa, batizar jovens é quase impossível. E quando a gente conseguiu batizar essas jovens, né, meninas, foi assim uma alegria muito grande. Deu assim uma vontade de fazer mais a obra, porque os jovens de hoje é muito difícil pregar o evangelho, muito difícil. Principalmente quando eles encontram tudo aquilo que eles querem na palma da mão.
trazer o evangelho para suprir, tá, aquilo que eles colocam como bens materiais é muito mais difícil. Então, para a gente foi uma vitória muito grande batizar esse ano 4 vidas ali na Itália, 3 jovens de 16 a 20 anos, e é tudo para a honra e glória do Senhor. Eu queria só deixar uma palavra para vocês e queria apresentar a minha filha, que a última vez que ela esteve aqui, ela era pequena, né? E ela correu, né? Ela correu a igreja toda, e ela é a primogênita, tá com 19 anos. Aquele é o noivo dela, tá? Já está noivo. Talvez a gente vai dizer assim, está muito jovem. Não, eles estão no caminho certo. A minha esposa fala que crente não namora, tá? Crente, ele se conhece, faz o projeto para o futuro. Não pode perder muito tempo, porque a vida a gente não sabe, é curta, né? Então eles já estão se programando para casar o ano próximo. E eu falei com eles, olha, a gente vai para o Brasil, você vai olhar a igreja. E se você quiser, você casa na igreja onde eu casei. Aí ela entrou, eu falei com ela, você viu a igreja, né? Então, se você quiser ano que vem, fala já com o pastor, tá? Programa o casamento, convida todo mundo, não esquece o convite de ninguém, tá? Que a gente faz um casamento abençoado, o pastor vai estar aqui, mais uma vez, celebrando, tá? Em nome de Jesus. Eu queria deixar uma palavra para vocês, que se encontra em Daniel, capítulo 10, e vou estar encerrando. É uma coisa interessante que Deus falou comigo no dia que eu cheguei aqui e falou novamente comigo quando eu entrei nesta igreja. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque ela, acredito que não fala só comigo, fala com cada um de vocês. E nesta noite o Senhor, Ele quer dividir, Ele quer passar essa mensagem para vocês. Está no capítulo 10, versículo de número 12 de Daniel. Capítulo 10, versículo 12, diz assim, meus irmãos: então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, eu acredito que desde o primeiro dia que eu apliquei o meu coração, você aplicou o teu coração a temer a Deus, a orar, a buscar. Ele tem visto. Não importa quanto tempo passa, não importa quanto ano passa. São 24 anos que eu tenho de casado com a minha esposa. Daqui a alguns dias a gente comemora esses 24 anos, debaixo da bênção de Deus. Foi assim, maravilhoso. Eu casei aqui, voltar aqui depois de 24 anos e falar assim: desde o primeiro dia que você se olhou neste chão, eu ouvi a tua oração. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. E quando eu sentei lá no fundinho que eu orei a Deus, eu falei com a minha esposa, meu coração se enche de alegria de poder estar aqui dividindo na mesma fé e adorando o mesmo Deus com os demais irmãos. Talvez tem pessoas aqui que cresceram comigo nessa igreja desde 1993. Talvez tem pessoas que eu não conheça, mas nós estamos unidos num só corpo. Somos membros de um só corpo. E esta igreja, eu louvo a Deus pelo ministério, pelo pastor, pelos membros, pela direção, por tudo aquilo que tem feito durante todos esses anos. E aquilo que Deus levantou, o homem não derruba. Então, desde o dia que você dobrou o seu joelho e orou, e aplicou o teu coração a entender e compreender, Deus, Ele já está ouvindo. E a tua resposta vai chegar. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu digo a vocês que é motivo de muita alegria estar aqui. Porque eu me recordo muito bem, tem gente aqui que eu estou reconhecendo, né? Não sei se lembra de mim. Mas eu me recordo muito bem da gente estar aqui de manhã cedo, às 5 horas da manhã. Tem senhoras aqui de Agoniza, que eu creio que sejam obreiros, né? Que está aqui, que nós era aqui 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, depois elas iam trabalhar e eu ia para casa, com a minha neta pequenininha. E é motivo de muita alegria ver vocês aqui, ajudando o pastor João, viu?
porque realmente o cargo de pastor não é fácil. Eu vejo quanto o meu pastor Rogério e a pastora Leia, né? Porque ser cristã não é fácil. Eu vejo assim, eu olho aí o rostinho de vocês, eu vejo que todo mundo tão novo. Por quê? Porque tem Cristo. Porque a gente sem Cristo, nós não somos nada. Vem a tribulação, vem, mas nós estamos de pé. A palmeira vai lá, mas não cai, sobe, né? É vocês aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muita saudade daquelas pessoas que estavam aqui meia-noite comigo, orando, né? Tem pessoas, o esposo da Letícia, que não está aqui, aquele homem de Deus, e a gente, e outros irmãos. Aqui. Então eu tenho saudade. Eu estou na Itália há 20 anos, mas eu digo a vocês que eu tenho muita saudade do meu Brasil. Eu amo a Itália. Eu amo a Itália. A gente come o que quer, veste o que quer, calça o que quer. O que um rico come, a gente come, porque o nosso Deus é vivo. Mas eu amo. Amo meus netos, que estão ali, minha filha, né? Mas eu amo o meu Brasil. E o que eu digo? Porque aqui a gente cresce espiritual. Só não cresce espiritual aquele que não quer seguir o Evangelho de Cristo. Aquele que não quer fazer uma aliança com Cristo. Aquele que não quer renunciar ao mundo. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e estão pé no mato e pé no caminho, né? Mas nós não podemos estar assim, né? Porque a luta é grande. Mas a luta é grande, mas a vitória vem. A vitória chega para o povo de Deus. E não tem caminho melhor do que a palavra estar nos pés de Jesus. Jesus é bom, maravilhoso. Ele é real. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada, pastor João. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. É como a pastora Léa diz, o senhor não muda. Obrigado, irmão. O Tiago vai pregar hoje? Não, o Tiago vai pregar? Não? Vai não? Tá brincadeira. Brincar com os jovens, né? Aplaudo o Senhor pela vida desses missionários. Estão ali, logo aonde, né? No ninho do dragão. Oh, Jesus. Ali bem na Itália, não é? Ali que é onde está o principado da idolatria. Eu achava que o principado da feitiçaria que prevalecia e coordenava o principado da idolatria, mas não é. É o principado da idolatria que comanda o principado da feitiçaria. O principado da idolatria é muito mais forte. E eles estão ali, naquele território, trabalhando e servindo ao nosso Deus. Orem por eles, para que Deus os abençoe. Orem pela igreja ali em Milão, Igreja Batista Missionária Internacional. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Eu vou ser breve, mas quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos que venha a fortalecer a nossa fé nesta noite. João capítulo 6, o versículo, eu creio que 58. É um texto muito grande. É impossível fazer a leitura de todo o capítulo. João 6, 58. Ele diz assim: Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem comer este pão viverá para sempre. Hoje pela manhã estávamos falando
da água da vida. No capítulo 4 de João, aquela mulher samaritana que o Senhor falou com ela, acostumada a pegar água, ninguém fica sem água. E o Senhor começou a falar com ela, começou a revelar o que estava na vida dela e começou a falar da água da terra, água terrena, e foi para o nível espiritual, mostrando sobre a água da vida. E aqui no versículo 58 do capítulo 6, ele fala sobre o pão da vida que desceu do céu. E ele diz, olha, os vossos pais, os antepassados, não é? Que saiu do Egito em direção à terra prometida, não foi Moisés que deu o maná para eles, foi Deus que deu o maná. Mas, mesmo sendo Deus, o maná, ele teve um propósito, sustentar aquele povo na caminhada do Egito até a entrada de Canaã. Praticamente o maior de todos os milagres, porque todos os dias aquela multidão, com certeza, alguns dizem 2, outros 3 vezes mais a população de Feira, todos os dias acordava pela manhã e ia pegar o seu maná para comer. E Deus não levou o seu povo para um lugar, uma terra verde, uma terra farta. Deus não levou o povo para uma região muito abençoada no sentido de fartura, de vacas gordas. Não, o Senhor diz, olha, as gerações futuras irão conhecer o meu poder através desta provisão. Então o Senhor levou o povo para onde não existia absolutamente nada. E ali o Senhor sustentou o povo por 40 anos com o maná. Ainda diz que o povo ficou debaixo da nuvem para cobrir do sol durante o dia e durante a noite debaixo da coluna de fogo. E a Bíblia mostra aqui para clarear o caminho deles, alumiar para eles durante a noite. Por isso que a Bíblia diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas o que? Terá a luz da vida. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor falando sobre aliança. Esse capítulo aqui, ele é muito profundo, porque o Senhor, quando começa a discorrer da realidade espiritual, e ele vai mergulhando de uma forma muito profunda, ele desce profundo, a ponto de os seus discípulos o deixam. Você pode ver aqui que os discípulos o abandonam. O Senhor tinha os 12, ele tinha mais 70, ele tinha vários discípulos. E quando ele falou esta mensagem, os seus discípulos o abandonaram. E o Senhor olhou para os 12 e diz, olha, vocês também, vocês não gostariam? Se quiser, vocês podem ir também, todos eles já foram. E o Pedro disse, quem disse? O que foi que o Pedro disse? Para quem? Algumas pessoas dizem para onde, não é para a pessoa. Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Aplauda o Senhor com um brado de vitória. Para quem iremos nós? Não tem para onde ir, não tem para quem ir. Então, aqui o Senhor Jesus, o estilo da palavra, a mensagem, o nível da revelação, o Senhor mostra uma palavra tão profunda, tão pura, tão rica. O ouro do ouro, o ouro mais depurado está aqui. É um capítulo muito profundo, porque ele fala de aliança com Deus. E ele começa a mostrar o que é esta aliança, o que é pacto, o que é concerto.
Então nós vemos que Deus, Ele começa a mostrar o que é aliança com Deus. E a aliança com Deus, ela tem algo a ver com o nosso culto, a nossa adoração. Em João 4:23, o Senhor disse, olha, os adoradores do meu Pai, eles adorarão o meu Pai, né, em espírito e em verdade. É difícil saber aí, a gente procura textos e mais textos para saber o que o Senhor quer dizer aí, mas o que nós entendemos é o seguinte: adorar o Senhor em espírito e em verdade, não é adorar o Senhor com o nosso conhecimento intelectual, aquilo que nós achamos. Há cerca de 5.000 seitas e religiões, até ontem, não é? Deve ter multiplicado isso aí, talvez. Cada uma mostrando um caminho, uma maneira de adorar, de cultuar. Mas o Senhor diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto é, adoração genuína, adoração verdadeira a Deus, ela é baseada, ela é centralizada no Senhor Jesus Cristo, na promessa de sua vinda, na promessa, no seu nascimento, na sua vida ministerial, na realização do seu ministério, na sua paixão, na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, porque a Bíblia diz que o Senhor está sentado à destra do Deus Pai, revestido com todo o poder e glória, porque a Ele foi dada, no nome dEle, toda a autoridade, não só nos céus, como também na terra. Então, adorar o Senhor é ter conhecimento desse projeto de Deus em Cristo Jesus e focar a nossa adoração nesse Deus. O Esdras, no capítulo 3 do seu livro, falando do retorno do povo de Israel, porque Jerusalém caiu e foi levada cativo no ano 586, 586. E o Senhor diz, olha, vocês vão ficar lá por 70 anos, depois eu trago vocês de volta. Eu abro as portas para que vocês retornem. E 70 anos depois, Deus coloca no coração de um rei chamado Ciro, e ele manda apregoar, e ainda por carta, dizendo, olha, quem quiser retornar para a sua terra em Jerusalém, pode fazê-lo. E ele ainda divulga, quem quiser mandar oferta, até ele manda ofertas. Ele manda ofertas. E o povo retorna, cerca de 1.800 quilômetros de onde estavam até Jerusalém. E quando eles chegam numa dificuldade tão grande, tão grande, tão grande, eles disseram, o que vamos fazer? O Zorobabel, depois veio o Esdras, e assim que o Esdras chega, depois que o Esdras chega, 13 anos depois chega o Neemias, e ali encerra o período do Antigo Testamento com a profecia dos profetas Zacarias, Ageu e Zacarias, e o profeta do dízimo, que é o profeta, quem vai acertar? Malaquias, né? Porque os irmãos, uma boa parte, não daqui da igreja, né? Pula de Zacarias para Mateus, porque diz, ó, é o profeta do dízimo, é o profeta do dízimo. Mas ali é que está a bênção. Diga para a pessoa do seu lado, é ali que está a bênção, meu irmão. Semear, não é? E no capítulo 3 de Esdras, diz que eles disseram, o que vamos fazer? Eles disseram, as muralhas destruídas, as portas queimadas, o templo foi destruído. Imagine voltar para casa 70 anos depois. Que dificuldade. E os inimigos ali todos esperando para comer os judeus, devorá-los vivos. Eles disseram, vamos fazer uma coisa. A primeira coisa que nós vamos fazer é reconstruir o altar.
E eles reconstruíram o altar, antes de mais nada, até do templo, e começaram a oferecer os sacrifícios do Antigo Testamento. Todos eles apontavam para o Cristo, para o Senhor Jesus. E ali, através do altar, eles conseguem uma grande vitória. Porque a primeira coisa tem que ser a restauração do altar. Diga para a pessoa do seu lado, é a restauração do altar, meu irmão. Porque se você for um adorador de verdade, e entender como adorar o Senhor em espírito e em verdade, e tiver o seu altar restaurado, as demais portas vão se abrir. Todos os inimigos, Sambalat, Tobias, Gesem, todos os inimigos que se levantaram naquela época de Zorobabel, na época de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e o profeta do dízimo, qual é o nome dele? Malaquias. Todos eles caíram por terra. Depois vem Neemias, 13 anos depois do Esdras, e ele é um administrador exímio. Em cerca de 53 dias mais ou menos, ele restaura os muros e as portas de Jerusalém. Mas a primeira coisa foi adorar a Deus em espírito e em verdade, foi restaurar o altar. Quando o altar é restaurado, as demais coisas avançam. Quando o altar é restaurado, as portas se abrem. Quando o altar é restaurado, o inimigo cai e a prosperidade vem. Porque o mais importante é a nossa comunhão com o Senhor. Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória. Onde está o brado de vitória? Amém? Aleluia. E onde está esse altar? Onde está essa adoração? O que consiste essa adoração? Nós vimos aí as Olimpíadas de Paris. Parece que baixou lá o espírito de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes foi um sírio que mais ou menos mais ou menos 2 séculos antes do Senhor Jesus Cristo, houve uma perseguição contra o povo de Israel, e ele perseguiu tanto o povo de Israel, matou pessoas, e não contente com isso, ele foi no altar de Deus, e ele profanou, ofereceu um porco no altar do Senhor. E lá nas Olimpíadas de Paris, na França, eles montaram tipo uma mesa e colocaram sobre aquela mesa, que representa a mesa da ceia do Senhor, representando como se fosse o Senhor Jesus e os 12 discípulos. Eles fizeram um tipo de um ato de blasfêmia para que todo mundo pudesse contemplar. O mundo ficou chocado. Agora não se assuste, porque a França, ela está abrindo as portas, para o inimigo, já está pagando um preço muito alto, e há muitos anos, se você quiser jogar, quiser dar um Google aí, agora não, depois, tá? A noite de São Bartolomeu, quando eles assassinaram milhares e milhares, foram dias, meses, semanas, assassinando cristãos, pessoas que amavam a Deus. Então já há sangue derramado ali no sangue daquela nação. E agora eles acabam de confirmar esta maldição sobre a nação, deixando nas Olimpíadas ali que se blasfemassem de uma forma pública de algo muito sagrado na palavra de Deus. E por que isto? A Bíblia diz em João capítulo 1, 17, diz que a lei veio através de Moisés, e a graça veio através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Moisés recebeu as leis, ou a lei, o Pentateuco, a Torá, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, estava começando a dispensação da lei.
terminava a dispensação patriarcal e começava a dispensação da lei. E a dispensação da lei, ela foi até o nascimento, morte, ressurreição e até o Pentecostes, quando o Espírito de Deus assume o controle e começa a dispensação da graça, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Quantos estão aguardando o arrebatamento da igreja? Diga amém, aleluia. Eu ia fazer outra pergunta, mas vou deixar, senão você deu. Daqui a pouco a gente tem a ceia. Pastor, você me pegou, estou com raiva. Então, para não ter problema, a gente não ter que confessar coisa, ia fazer, não é? Mas eu já peguei vários irmãos. Deixa eu instruir você antes. Tá, eu vou fazer uma pergunta. E quando eu fizer a pergunta, não levanta a mão. Tá? Ok? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Na primeira, não levante a mão. Tá bom? Diga para a pessoa do seu lado, não levante a mão. Diga sério, não levanta a mão. Eu fui pregar numa igreja e o pastor levantou a mão. Gente, eu falei, e agora, como é que eu faço? O pastor nunca mais vai me chamar aqui. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, não levante a mão. Na segunda, levante a mão. Amém? Então, vou dizer algo e depois vou fazer uma pergunta. Então, o período da graça vai terminar em breve. Então, quando terminar o período da graça, quando encerrar essa dispensação, 4 coisas irão acontecer no mesmo dia. Encerra-se o período da graça, da mesma forma que encerrou a dispensação, os outros períodos. Então, encerra-se o período da graça, a igreja é arrebatada, o anticristo se manifesta e começa a grande tribulação, no mesmo dia. Então, o próximo passo, o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Agora vem a pergunta: quantos vão ficar alegres na vinda do Senhor? Quantos vão ficar alegres no arrebatamento? Levante a mão. Eu disse para não levantar a mão. 2 vão ficar alegres aqui, tal. Quantos vão subir alegres? Amém. Aplauda o Senhor, dá um brado de vitória, amém. Mais forte esse brado de vitória. Eu fui pregar na igreja do pastor, toda a igreja levantou a mão. Falei, quantos vão ficar alegres? A igreja, eu. E o pastor gritou mais alto, eu. Falei, que misericórdia, agora eu me dei mal. Deu? E o que acontece nesse período em que nós estamos vivendo é que haverá uma apostasia muito grande. As pessoas vão abandonar a sua fé, as pessoas vão deixar de crer em Deus, e aquelas pessoas que não acreditam em Deus vão abrir seus corações para Satanás, e elas vão blasfemar de forma aberta. Mas por que Satanás ele tem tanto ódio, tem tanta aversão, e por que ele não usou outra coisa? Ele usou a mesa da ceia. O Senhor Jesus diz, a lei e os profetas durou até João Batista. Desde agora vos é anunciado o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus diz, olha, João Batista foi o último profeta da lei. Depois de João Batista, ele introduz o Senhor Jesus e ali começa o período da graça. E por que Satanás não escolheu um outro tema para blasfemar de forma aberta do nome de Deus? É exatamente isso aqui que eu estou mostrando. Na mesa da ceia, o Senhor, ele sentou-se na mesa da ceia. Mas quando ele sentou-se na mesa da ceia, que está lá em Lucas capítulo 22, a partir do 19, que ele está ministrando a ceia, a mesa que ele sentou
foi a mesa da Páscoa. Diga, a mesa da Páscoa. Do hebraico quer dizer Pessah. A mesa da Páscoa. Então ele diz, vamos celebrar a Páscoa. E é profundo porque ali estava o cordeiro que foi morto naquela mesa, que era assado. Havia uma maneira de celebrar a Páscoa. Toda a instrução. Você pode ler em Êxodo capítulo 12. Então o Senhor, ele estava na mesa da Páscoa com os discípulos. E havia ali alguns ingredientes. Nós fizemos aqui na sala, no anexo, como é que funcionava, como era a mesa da Páscoa. E o que tinha na mesa da Páscoa. E o Senhor Jesus, na mesa da Páscoa, e a Páscoa quer dizer o quê? Quem sabe o que significa a Páscoa? A palavra Pessah quer dizer, Páscoa quer dizer passar por cima. Porque, quer dizer, passar por cima foi quando o destruidor veio para matar os primogênitos no Egito. O Senhor deu a orientação que molasse um animal, um cordeiro, e pegasse o seu sangue com uma esponja e aspergisse na sua porta. Ele diz, olha, aonde estiver o sangue, que é o sangue da aliança, do pacto e do concerto, o anjo da morte passava por cima da casa e não entrava na casa. Então, esse era o sentido. Era uma evidência externa na casa dos hebreus, mostrando a aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel. Então, ali naquela mesa, ali em Jerusalém, o Senhor senta-se e lá estão os ingredientes da Páscoa. E o Senhor pega 2 ingredientes. Ele pega o pão sem fermento, por isso que os irmãos veem e já perceberam que esse pão ele é diferente, porque ele não tem fermento. Às vezes que eu fui a Jerusalém e participei da ceia lá na festa dos tabernáculos, o pão é sem fermento, porque não havia fermento na mesa da Páscoa. Eles tinham que tirar o fermento de suas casas. E ali naquela mesa o Senhor pega o pão sem fermento, o mazó, e ele pega o cálice da bênção, um cálice que é chamado o cálice do fruto da vide, e ele dá graças. E na mesa da Páscoa, o Cordeiro de Deus encerra o período da lei e começa o período da graça, instituindo a ceia do Senhor. Ele diz, olha, este é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Depois ele pega, este é o cálice do Novo Testamento, aliança, pacto, concerto, no meu sangue, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Na mesa da Páscoa, o Senhor diz, olha, aqui encerra-se o período da lei e aqui começa o período da graça. Encerra-se a Páscoa, porque ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e começa o período da graça, em que todas as profecias que apontavam para o Senhor Jesus se cumprem naquele lugar. O Senhor Jesus, ele tem agora que caminhar para o Getsemane, ele tem o seu momento, a sua paixão, o seu sofrimento, e ele vai para a cruz, e a Bíblia diz que ele é crucificado, ele é assassinado, o cordeiro que foi morto, a palavra grega ali, ele foi assassinado antes da fundação do mundo, e a Bíblia diz que ele é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, amém.
Por isso esse ódio contra, eles foram pegar logo a mesa. Por quê? Pegando a mesa, ali representava a Páscoa, Pessah, não é? Que tem algo a ver com a redenção do povo de Israel, e atinge também a igreja, que tem algo a ver, porque foi na mesa da Páscoa que o Senhor instituiu a ceia. Por isso que aqueles irmãos que participam da ceia dizem: "Ô pastor, esse pão é difícil, tal", mas é porque não tem fermento, porque não havia fermento na mesa da Páscoa. Eles tinham que tirar o fermento de suas casas uma semana antes, não podia ter fermento. Então nós temos esse entendimento. Como as igrejas fazem, eu não sou responsável, mas alguém falou: olha, a mesa da Páscoa não tinha fermento, então o pão da ceia tem que ser sem fermento. É assim que nós entendemos, é assim que nós compreendemos. Então, nós sabemos que nesse período, naquele momento, naquela restauração, o Senhor, Ele instituiu um novo tempo. E lá na cruz do Calvário, quando foi, porque é o nosso altar, né? Porque a gente fala sobre adoração, estamos falando aqui sobre o pão que desceu do céu, e para que o Senhor Jesus, Ele pudesse concretizar essa palavra do pão que desceu do céu, Ele teve que ir para a cruz, e a cruz foi o altar do Senhor, aonde Ele foi imolado. E ali na cruz do Calvário, aonde o Senhor foi imolado, Ele derrotou todos os seus inimigos, quer sejam do passado, do presente e do futuro. Na cruz do Calvário, todos os inimigos de Cristo já foram derrotados. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém? Todos eles. Até os que vão levantar no futuro, todos eles já foram. Todos os inimigos do Senhor Jesus já foram vencidos e derrotados ali na cruz do Calvário. Por isso que é importante tomarmos posse dessa verdade e entendermos qual é a nossa adoração, qual é o nosso altar, a maneira de adorar o Senhor em espírito e em verdade. O que quer dizer isto? Porque é ali no altar, é ali na cruz que o preço foi pago, é através do sangue. A Bíblia diz: não fostes com ouro e prata, não foi com ouro e prata que fostes comprados ou redimidos da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue precioso do Cordeiro. Então, o preço que foi pago foi na cruz, e esse preço foi muito alto. É o altar, o nosso altar. Foi ali que fomos comprados, redimidos. Foi dali que adquirimos a nossa vitória sobre Satanás e suas hostes. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos creem? Diga amém. Aleluia. E ali na cruz do Calvário, a vitória foi tão completa que o Senhor nos deu a salvação, a cura, a libertação sobre Satanás e suas hostes, o batismo com o Espírito Santo, poder para testemunhar, e ali confirma sobre nós a prosperidade dada a Abraão, Isaque e a Jacó, que é do povo judeu. E na cruz do Calvário destacam-se duas coisas: a salvação, quantos já tomaram posse da salvação? Quantos creem que seu nome está escrito no livro da vida? Diga amém, aleluia. Nesta mesma convicção que temos ali na cruz do Calvário, diz assim: pelas suas pisaduras fostes sarados. Na mesma cruz que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, ali Ele levou todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Por isso que o Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, quem me ajuda aí? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, isso é através da cruz, e é Ele quem, olha aí, sara, vamos lá, é Ele que sara todas as enfermidades. Senhor Jesus, Ele recebeu 39 chicotadas, 40 menos uma. Era o preço, era que um prisioneiro pagava. Agora o que se entende é, se o Senhor Jesus recebeu condenação morte, que era condenação máxima, que era morrer na cruz, por que você vai açoitar um prisioneiro que já recebeu sentença máxima? É porque o Senhor nos deu como presente a cura. 39 chicotadas. Eu estava lendo um artigo na ciência, não é? E eles estavam dizendo que existem cerca de 39 classificações de doenças e enfermidades. 39. O Senhor morreu por todas elas. Elas foram levadas, a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, da mesma forma que temos o direito legal pela salvação, temos pela cura. Se você crê, recebe, está dentro. Aplauda o Senhor agora de verdade, com brado de vitória. Amém. É só ter a mesma fé que temos para receber a salvação, ter para receber a cura. E a Bíblia diz, né, que a salvação ela tem 3 tempos. Sai do Egito, caminha pelo o deserto e entra na terra prometida. Nós já saímos do mundo, estamos no nosso trajeto para a terra prometida. Não chegamos lá ainda. Quantos vão chegar? Pode levantar a mão, não vou pegar ninguém, pastor. Você não pega a gente mais não, tá? Vou dizendo logo, tá? A salvação ela tem 3 tempos. Saímos do mundo das garras de Faraó, que é Satanás, estamos caminhando neste mundo e um dia vamos chegar a Canaã, não terrena, mas a celestial. Mais uma salva de palmas, mais um brado de vitória, amém? Hoje de manhã, agora vou encerrar, falamos sobre entendendo o projeto de Deus na nossa vida. Falamos sobre Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, e vamos continuar, porque domingo pela manhã é mais uma escola da Bíblia. Ele diz assim, que devemos procurar saber qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas ele disse, primeiro temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Depois ele diz que a gente não pode se conformar com o mundo. E depois ele diz, temos que renovar a nossa mente, em outras palavras. Procurar a renovação da nossa mente, a única coisa que devemos fazer para renovar a nossa mente é devorar a palavra de Deus, fazer com que essa palavra mude, transforme a nossa mente. Porque é a mente que coordena. E ele diz, olha, fazendo isto você vai saber qual é a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes nós como cristãos, e aqui vem algo muito interessante. Quando uma pessoa está lá no mundo, e viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus é uma coisa. Mas quando nós já temos o conhecimento da verdade e chegamos no final da nossa vida e concluímos que vivemos uma vida totalmente fora de propósito. Por isso que hoje é muito difícil você ver um cristão feliz, alegre. Porque nós estamos mais preocupados com problemas. Nós estamos vendo o objetivo genuíno de Deus para a nossa vida. Eu já disse isso para os irmãos. Eu estava ouvindo um pastor americano falando sobre esse assunto já tem muito tempo.
Era ainda mensagem em cassete. Ele falando sobre um rapaz que estava no corredor da morte. E ali no corredor da morte, ele estava já com seu tempo contado, já sabia a data da execução, da sua execução. Ele havia cometido um crime, ele foi fazer um assalto, não sei se numa casa, e ele acabou tirando a vida de uma garota. E foi num estado lá dos Estados Unidos, onde ele pegou pena de morte. Mas o que acontece é que lá dentro da prisão, ele se converteu. Diga, ele se converteu. Diga, ele se converteu. É um lugar que se prega o evangelho, lá ele se converte, ele ouve o evangelho, podia ter ouvido aqui, não é? Aqui fora. E ele fez uma aliança com Jesus, ele se arrependeu muito, ele chorou, pediu perdão, mas ele tinha que arcar com o crime dele. Mas no corredor da morte, ele diz: Senhor Jesus, olha, eu errei, eu fui por uma rota totalmente diferente, mas qual é o plano, o projeto que o Senhor teria para a minha vida? O Senhor poderia me falar antes que eu entre ali? Ele disse, aí o Senhor falou com ele, não é? Eu falei, olha, você seria um empresário, eu iria te abençoar muito, e você iria ajudar a minha obra, a sustentar o meu plano, o meu projeto, o trabalho de Deus na terra. E aquela menina, que você tirou a vida dela, ela seria uma levita, ela estaria adorando o meu nome em muitos lugares, levando a minha palavra através do louvor. Mas já era tarde demais. Ele só podia saber, mas nada mais se podia fazer. Por quê? O seu tempo de vida já estava contado. Claro, eu e você, a gente não vai passar por um corredor da morte, mas vai chegar tempo que certamente, no momento, nós vamos parar, pensar, com a idade avançada, vamos dizer assim, eu não orei, eu não li a Bíblia nem sequer uma vez. Eu não fiz um jejum, e quando eu falo de jejum, irmãos, eu estou falando daqueles irmãos e irmãs que têm aquela saúde de leão, saúde de boi, de touro, não é verdade? Que realmente faz um jejum até 10 da manhã, já está caindo, já está quase morrendo, tal. Não estou falando de pessoas que precisam de medicamento, que não pode ficar sem comer. Pessoas que não se dedicaram a Deus, vão chegar no final da sua vida e dizer, eu fui por um caminho totalmente diferente. Agora, quando eu e você vamos para o altar do Senhor, reedificamos o nosso altar, entendemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós entendemos que a nossa mente, quando ela é renovada, nós entendemos a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aí não tem jeito de errar. Nós saímos sim do Egito, podemos passar pelo pior deserto, mas vamos chegar sim na terra prometida, para nós na Canaã celestial. Aplauda o Senhor mais forte. Diga glória a Deus, aleluia. Então Deus, Ele tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto para a nossa vida. Às vezes nós falamos assim, Senhor, revela o meu plano do Senhor para a minha vida. Senhor, revela o plano do Senhor para a minha vida. Senhor, se o Senhor revelar, aí o anjo diz assim, se o Senhor revelar, você não vai fazer nada, porque você já não faz nada, nem as coisas pequenas, você não faz, quanto mais um projeto grande. Como pede-me e dar-te-ei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Há tantas promessas
grandes, enormes, gigantescas na palavra do Senhor, que eu falei: Senhor, nós teremos que viver no mínimo 500 anos, como os homens, não é? Daquele tempo, para a gente tomar posse, entender essa revelação. Mas Deus, Ele prometeu que Ele nos abençoaria. E essa bênção de Deus é quando eu e você edificamos o altar da nossa vida. Fechamos a aliança com o Senhor. Dizemos: Senhor, olha, eu creio que ali na cruz do Calvário, o Senhor morreu pelos meus pecados, que o Senhor deu o seu sangue. Estou lavado por este sangue. Creio que o Senhor é o pão da vida. E creio que mediante essa firmeza, convicção, essa verdade, eu estou dentro daquele que se diz, daquilo que a Bíblia diz: adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí não existe impossíveis. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer abundantemente, muito além de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo isso já foi pago, tudo isso já foi garantido no altar do Senhor, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ali a nossa vitória foi dada, foi garantida. Ela é nossa. A salvação, a cura divina, a libertação, batismo com o Espírito Santo e a prosperidade que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aplauda o Senhor mais uma vez, diga amém, glória a Deus. Se coloque de pé neste momento. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Que bênção, não é? Estávamos lá no mundo, o Senhor revelou-nos a sua palavra. Hoje estamos aqui para renovarmos a nossa aliança com Ele.